Sim, você pode arrumar outro emprego durante o processo de rescisão indireta. Só que isso não pode ser feito de qualquer forma e muito menos sem avisar ninguém. Se você não tiver cuidado, pode ter muita dor de cabeça e até perder o seu processo. Então, tem que agir com muito cuidado e se planejar nessa situação. Mas calma, eu vou te ajudar com isso. Meu nome é Alan, eu sou advogado trabalhista e sócio do MDN Advocacia. E aqui no Guia do Empregado, você encontra tudo que o seu patrão não quer que você saiba. Segundo o artigo 483 da CLT, você tem a liberdade de parar de trabalhar enquanto aguarda o desfecho da ação de rescisão indireta. Isso significa que é você quem decide se continua ou não trabalhando até o fim do processo. E a gente tem aí dois caminhos, né? Permanecer ou sair do trabalho. Vamos começar pelo primeiro. Permanecer no trabalho, que é o mais seguro e tranquilo em se tratando de rescisão indireta. E sabe por que eu digo isso? Porque quando você coloca a empresa na justiça e continua trabalhando, ela não pode fazer nada contra você. Ela não pode te constranger, aplicar punição e muito menos praticar assédio e perseguição. Se ela fizer isso, você pode inclusive mover um novo processo, só que de indenização. O ponto importante aqui é saber que caso você entre com a rescisão indireta enquanto ainda está na empresa e perca o processo, não acontece nada. Ou seja, você continua sendo um empregado e se quiser sair, vai ter que pedir demissão. E claro que também nada impede que a empresa te demita primeiro, né? Mas fica tranquilo, se a empresa te demitir, ela ainda vai ter que pagar todos os teus direitos, tá bom? Beleza, agora vamos para o segundo caminho. Pedir a rescisão indireta e sair do trabalho. Se você parar de trabalhar antes de terminar o processo, caso perca, a empresa pode considerar que você pediu demissão de forma tácita. Nesse caso, você só vai receber os direitos de quem pede demissão. Agora que essa situação sobre continuar ou não trabalhando até o fim do processo ficou bem clara, a gente pode falar do X da questão desse vídeo, que é se você pode arrumar outro emprego enquanto aguarda a rescisão indireta. E a resposta, como eu falei antes, é sim, você pode. Só que antes, você precisa levar algumas coisas em consideração. A primeira é que existem vários motivos para alguém pedir a rescisão indireta. Por falta de FGTS, pela não assinatura da carteira, por conta de um assédio moral, ou até mesmo pelo fato de você ter adoecido no trabalho. Ou seja, essa resposta que eu dei pode variar de acordo com o tipo de rescisão indireta que você está procurando. Quer ver só? Deixa eu te dar alguns exemplos. Se você está alegando que não pode trabalhar, não faz sentido você tentar arrumar outro emprego, né? Agora, se a sua rescisão indireta já for devido a uma falta de pagamento, como FGTS, horas extras, ou até por assédio moral, já muda tudo. Nesses casos, é até melhor parar de trabalhar, porque continuar em um ambiente ruim, tóxico, não faz sentido, né? Só tem um detalhe muito importante. Você precisa comunicar essas mudanças e não pode agir por conta própria sem informar ninguém. Imagina aí que você já decidiu que vai realmente procurar outro emprego. Se é isso mesmo que você quer, você precisa avisar isso aí para o seu advogado, porque é ele que vai avisar no processo que você está querendo outro emprego. Tem que tomar muito cuidado com isso para evitar problema. Por exemplo, você entrou com uma rescisão indireta porque a empresa não está pagando seu FGTS. No começo, você resolveu que ia continuar trabalhando até o processo se resolver. Só que o tempo foi passando e você mudou de ideia no meio do caminho. Surgiu lá uma vaga boa de emprego e você simplesmente saiu da empresa e foi lá para esse emprego novo. Olha, isso aí pode dar um problemão. É justamente isso que você precisa evitar. Isso porque o juiz pode entender que o motivo de você querer sair da empresa não foi o fato de eles não estarem depositando seu FGTS. Ele pode entender que, na verdade, o motivo de você ter saído da empresa foi que você arrumou um emprego melhor. Se isso acontecer, aí já era o seu processo. Eu sinto muito, mas você vai perder. Aí, ok, o que é que você precisa fazer então para evitar esse problema? Você vai avisar para o seu advogado, vai pedir para ele informar essa situação certinho para o juiz, e aí ele tem que falar
alguma coisa desse tipo assim. Ó, seu juiz, meu cliente tá saindo lá do trabalho porque a situação lá tá muito ruim. Tá insustentável. Só que ele precisa trabalhar, né? Ele não tem condições de ficar parado, porque ele não é rico. Mas eu quero que fique bem claro que ele tá saindo de lá, não é porque ele tá arrumando esse emprego melhor, até porque ele tá arrumando esse emprego agora. Ele já entrou com a rescisão indireta. O motivo dele tá querendo sair de lá é porque não estão pagando as contas dele direito. Tá vendo a diferença? Isso precisa ficar muito bem explicado e comprovado. Só assim você não vai ter problemas, tá bom? O ideal é que antes mesmo de você entrar com esse processo, você vai lá, escolhe o seu advogado com calma, um advogado de confiança, conversa com ele, explica para ele a sua situação, analisa junto dele, ali do lado dele, os prós e contras de você continuar trabalhando ou não, de arrumar outro emprego ou não, e aí vocês tomam essa decisão juntos. Claro que quem vai ter a palavra final é você, mas é importante que vocês conversem sobre isso. Inclusive, falando aí sobre advogado, a gente tem um conteúdo aqui no canal só falando sobre como escolher um bom advogado. E eu vou deixar esse conteúdo aqui na descrição e eu recomendo que você confira, porque você já viu que o advogado tem um papel muito importante e ele pode colocar tudo isso em risco. Aproveitando aqui o gancho, já que a gente está falando sobre isso, um detalhe que pouca gente conhece, mas que pode dar um problema grande, é o momento ideal para dar entrada no processo. Você não pode demorar muito, ou melhor, você não, o advogado não pode demorar muito. Aqui no escritório, por exemplo, a gente costuma dar entrada no processo com 10 a 15 dias úteis a partir do momento em que o cliente envia toda a documentação. Em caso de rescisão indireta, a gente até combina com o cliente o dia em que ele vai parar de trabalhar, quando ele opta por parar de trabalhar. Assim a gente evita qualquer problema lá no futuro. Então, assim, vamos supor que você decida que só vai trabalhar até o dia 30 de dezembro. Nesse caso, a gente tem que agendar a entrada do processo para o dia 30 de dezembro. E eu faço questão de falar isso porque eu sei que é bem delicado se você para de trabalhar hoje e o advogado vai dar entrada na sua ação 2, 3 meses depois. Olha, muito cuidado com isso. Eu já vi várias decisões dando ganho de causa para a empresa justamente porque teve esse problema. Então, olha, se planeja, traça uma estratégia com seu advogado direitinho para não ter aí essa dor de cabeça no futuro, tá bom? E novamente, né, falando aí sobre a questão do advogado, fazer uma contratação ruim, profissional meia boca, pode te dar muito prejuízo no futuro. E se você não sabe nem para onde ir na hora de contratar seu advogado, não sabe o que levar em consideração e onde procurar, confere esse vídeo aqui. Lá eu te mostro um passo a passo de como escolher o melhor advogado para o seu caso. Obrigado por assistir até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.